Fala aí, seus gostosos. Quem fala é seu amigo, o Super Lucas. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. É um vídeo de uma lenda muito conhecida no folclore brasileiro. E só para contar que hoje nós vamos contar sobre a história de uma criatura macabra. Uma criatura chamada Mula Sem Cabeça. Vou contar a história passo a passo para vocês entenderem resumidamente a história dessa terrível criatura do folclore brasileiro. Já vai deixando seu like, se inscrevendo e vamos contar a história. Existia uma menina Desculpe. Existia uma menina cujo nome é desconhecido. Ela morava numa casa com seu pai. O seu pai era muito controlador e não deixava ela sair de casa. Só que o seu pai, ele não deixava ela sair de casa para qualquer canto. Mas o único lugar que o seu pai permitia ela ir O único lugar que seu pai deixava ela ir era a igreja. E dentro dessa igreja existia um padre. O padre, ele já estava muito velho. Lá pelos seus 90 e poucos anos, ele resolveu se aposentar. Porque a sua rotina já estava ficando muito conturbada. Ele não tinha mais tempo para os estudos, não tinha mais tempo para pregar. E a sua voz também não era mais como era antes. E ele não conseguia pregar a palavra de Deus. Então ele foi trocado por um padre novo, um padre jovem, lá pelos seus 31 anos ou 29. Imediatamente, assim que a mulher ficou sabendo, lembra da menina que eu falei? A menina, assim que viu o padre, ficou totalmente apaixonada por ele. E é aí que a história começa a ficar tensa. Ela ficou perdidamente apaixonada pelo padre e queria ir na igreja para vê-lo todo santo dia. Então, vocês já perceberam que essa história já está um pouquinho ficando meio errada, porque uma mulher se apaixonando por um padre é basicamente um pecado, né? Um pecado muito grave. Meus pais não param de conversar. Pelo amor de Deus. Nem sabem que eu tô gravando. Enfim, vamos tentar continuar. Em seguida, seu pai, vendo que ela estava totalmente obcecada pelo padre, o pai sabia que isso era um pecado. E provavelmente a filha também sabia, mas queria ignorar esse fato. O pai dela, desaprovando essas aberrações, decidiu falar com ela, seriamente, para ela parar com isso. Só que ela não ouviu. Ela se demonstrou arrependida quando seu pai falou, mas depois de algum tempo ela esqueceu totalmente todas as falas de seu pai. Então ela decidiu participar do coral da igreja, porque assim ela poderia ver o padre. Um dia aconteceu a coisa mais terrível, que mudaria todo o destino da mulher. Simplesmente um dia, galinhas. Simplesmente teve um dia que o padre já estava se preparando para vazar, para ir embora, ir para casa. Só que a menina não aprovou isso e foi atrás do padre. A menina convenceu o padre e eles foram para uma sala escondida da igreja e fornicaram. Eles começaram
a como eu posso dizer uma palavra que não deixa os pais com raiva. Eles ficaram lá se tocando, se beijando, até que teve uma hora que simplesmente os dois, o padre e a menina, tiraram a roupa e simplesmente depois que aconteceu tudo isso, a menina foi embora. E na calada da noite, ela simplesmente ficou assustada. Ela começou a ficar com um sentimento de medo e pânico. E no momento de desespero, ela se transformou numa mula. Uma mula sem cabeça, que soltava fogo das ventas. Seu galope era estridente. Dava para ouvir os batidos do galope de longe. Seu relincho era incrivelmente alto. Desde então, todos começaram a ficar com medo. Todos. E agora que vocês já sabem a história da mula sem cabeça, vamos dizer como se livrar dos ataques dela. Se você um dia se encontrar com uma mula sem cabeça, esconda seus dentes e unhas, ficando dessa forma. Desse jeito, a mula não vai ficar intimidada e não vai pegar você. Uma outra dica para evitar a mula sem cabeça é apenas para os corajosos. Se você tiver coragem o suficiente, você pode usar a sua mãozinha para arrancar de sua cabeça flamejante um frame de ferro. Ou você pode furar sua perna aqui com um pedaço de madeira não usada e tirar pelo menos uma gota de sangue. Depois que você fizer isso, a moça vai se destransformar e chorar arrependida. E vai te abraçar e te adorar. Ela vai ficar muito agradecida e chorando arrependida. Só que tem um porém. Infelizmente, se a moça, por infelicidade, pegar essa maldição, ela nunca vai ser curada. Sabe por quê? Tipo, você deve estar falando, Super Lucas, mas você não falou que a mulher se destransformou e ela voltou ao normal? Sim. Mas deixa eu falar primeiro, humano. A mulher, ela nunca vai poder se curar. Por quê? Se o homem que a salvou residir na mesma cidade, ela irá voltar a ser um monstro de cascos. Ou seja, resumidamente, a mula sem cabeça é uma maldição eterna que se derrama contra os demais Bibets, as criaturas que andam sobre duas pernas, que infestam esse planeta, ficarem com a aparência monstruosa da mula sem cabeça. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos vencer o Capitão Dislike. Se você quiser que eu conte outra história, basta deixar a sua sugestão aqui. Deixa o like e aqui nos comentários diga qual outra história que você quer que eu conte. Então, adeus e bons sonhos.